Nós estamos vivendo tempos muito perigosos, querido. Tempos muito perigosos para a igreja, para a nossa casa, para a nossa família. Nós estamos ficando amedrontados de pregar a palavra de Deus. E eu queria desafiar você a se encorajar nessa noite, a se encher de Deus. Hoje pela manhã nós estávamos aqui ministrando e o Senhor me fez lembrar falando sobre a ceia, né? Jesus nos comprou com o seu sangue, nos comprou. Então eu não sou mais de mim mesmo, eu não tenho mais poder sobre a minha vida. Ele me comprou, Ele é o Senhor da minha vida, Ele é o Senhor da minha história. Eu preciso viver isso de verdade como igreja. Nunca foi tão importante viver isso como igreja, como corpo de Cristo, as verdades do Senhor. O Evangelho, de forma geral, ele é simples, ele não é difícil de entender, mas as decisões, elas têm sido impedidas por causa da nossa alma, por causa das nossas feridas, e por causa desse movimento do inferno, que tenta nos impedir de fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Abra sua Bíblia aí em João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, verso 11. Verso 16. Verso 16. João, capítulo 3, verso 16. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. Todo aquele que pratica o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem, no entanto, vive de acordo com a verdade, vem para a luz, a fim de que se veja claramente que as suas obras são feitas em Deus. Só até aí. Esse é um dos textos mais conhecidos, mais pregados talvez, um texto altamente evangelístico. Nós usamos esse texto muito para o evangelismo, para evangelizar as pessoas, mas nós esquecemos às vezes de pregar para a igreja, de pregar para o corpo. Quando eu olho para a vida de Jesus, eu vejo Jesus muitas vezes falando às multidões, mas as porções mais poderosas e mais relevantes da palavra de Jesus, ele falou para os seus discípulos, para aqueles que seriam seus apóstolos, em grupos menores, em momentos marcantes, pontuais. Jesus trouxe revelação muito forte, e essa revelação, esse episódio é o episódio que se dá ali na conversa de Nicodemos, um estudioso da palavra, um conhecedor da palavra. E aí Jesus fala com ele: é preciso nascer de novo. Ele fala: mas como é que é nascer de novo? Eu vou entrar na barriga da minha mãe e vou voltar, como é que é esse negócio? E aí Jesus vai ponto a ponto explicando o que é viver com Jesus. Na história da humanidade, Deus ele tomou a iniciativa de estender a sua mão para a terra, de chamar as pessoas para caminhar com Ele. Você vê isso na Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Você vê isso desde o dia que Adão e Eva resolveram se rebelar, decidiram que saberiam das coisas, se alimentaram da árvore da ciência do bem e do mal, de saber o que era certo e o que era errado, decidiram ter contato com o bom e o ruim, e decidir entre isso, e ali a morte espiritual, o afastamento de Deus, a ruptura se deu. Mas em todo o tempo você vê na história da humanidade, Deus se estendendo a mão e trazendo o homem a oportunidade da salvação.
Você vê no início do Antigo Testamento, você vai ver Deus falando que precisava ter um cordeiro, se ele fosse morto, para que pudesse o homem expiar os seus pecados e ter acesso a Deus novamente. Já no Novo Testamento, antes de Jesus, ali entre Jesus morrer, você vai ver no judaísmo que deveria ser sacrificado um animal imaculado, um animal limpo, um animal separado para isso. E agora Jesus vem e se entrega como um cordeiro, em sacrifício por nós, para que nunca mais fosse preciso sacrificar um animal. Ele faz o sacrifício que é total, que é pleno. Na cruz, a palavra que sai da sua boca é tetelestai, está consumado, está pago, ninguém deve mais nada, mas é preciso receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. É preciso reconhecê-lo. Eu estava escutando um pastor agora de tarde, estudioso do judaísmo, falando sobre Apocalipse, na visão dele, e ele dizendo que, e nós já sabemos disso, eu estou só trazendo a memória, que o povo judeu está aguardando o Messias vir. O povo judeu não recebeu o Messias que veio, o Jesus que nós celebramos na ceia, eles não receberam, eles estão esperando que venha um outro Jesus. Pés. Você pode dar um glória a Deus por isso? Quem vai fazer isso? É a igreja. E aí o que vai acontecer? Quais são os próximos passos? Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 21. Livro de Apocalipse capítulo 21. Versos 2 e 3. Diz assim: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, ataviada como uma noiva para o seu noivo. E ouvi uma grande voz do trono que dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Vi uma noiva, a igreja ataviada, preparada, adornada, enfeitada como uma noiva. A igreja do Senhor Jesus é a sua noiva. Precisa abrir não, Paulo na carta de 2 Coríntios capítulo 11, verso 2 fala assim: o zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. Jesus, Ele se entregou por nós, e Ele espera que nós nos apresentemos como igreja, no grande e terrível dia do Senhor, como uma noiva pura, como aquela que foi preparada e está pronta para se entregar ao seu noivo. E eu queria falar com você sobre noiva, sobre ser noiva de Cristo. Nós temos alguns contrastes culturais sobre isso. Quando a Bíblia fala de noiva, quando a Bíblia fala, por exemplo, que Maria estava desposada de José, está falando que Maria era noiva de José. E o fato de estar desposada quer dizer que Maria estava morando na casa da mãe de José, na casa da sogra, para aprender a cuidar do seu futuro marido, José. Essa era a cultura. Eu sempre, quando prego isso, eu brinco com as irmãs aqui, né? Imagina você ter que morar 1 ano na casa da sogra antes de casar. Ou você ia ficar apaixonado de vez, ou ia ter muita gente solteira na vida, não é não? Mas é assim que era. Era assim que acontecia. E é bíblico isso. Na cultura do casamento judaico também, a figura da noiva ela é um pouco diminuída da figura que nós temos como noiva no Ocidente. A gente, quando fala de um casamento, a figura principal do casamento é a noiva, não é verdade? Quando a noiva chega no recinto, no salão, na igreja, seja lá onde for o casamento, todos se levantam, todos querem filmar, cada um com seu smartphone hoje na mão, registrando a grande entrada, a entrada triunfal da noiva.
Mas não é essa figura que a Bíblia fala. No judaísmo, a noiva ela é preparada e ela fica em casa, aguardando até a hora que o seu noivo vá buscá-la. E quando isso acontece, na celebração, ela que aguarda o noivo chegar. É ela que fica esperando a entrada do noivo. A coisa mais importante é o noivo. Por isso que a Bíblia fala que nós somos a noiva, porque a coisa mais importante é o noivo, Jesus. Amém ou não amém? Só que diante dessa verdade, a gente está invertendo as coisas, e a gente está querendo fazer uma igreja, como se a igreja, a instituição, o conglomerado de pessoas, a comunhão dos santos, seja a coisa mais importante. Não é. Tudo que nós podemos fazer num domingo à noite como esse, é nos reunirmos adornados, enfeitados, preparados, perfumados, para aguardar a presença de Jesus. Era assim que nós deveríamos sair das nossas casas, com essa expectativa no nosso coração. A coisa mais importante dessa noite é a presença de Jesus, é o noivo, é o Espírito Santo se manifestar e falar conosco, seja lá o que for que Ele fale, seja lá uma exortação, seja lá uma direção, seja lá um tempo de silêncio, seja lá o que for. A coisa mais importante, eu me preparei para estar na presença do meu noivo, mas nós estamos perdendo isso. Nós estamos perdendo isso como igreja, como culto, de modo geral, não estou falando da nossa igreja especificamente, mas também estamos perdendo isso com visão de futuro. Como está o seu preparo para encontrar com Jesus? O que você fez hoje que contribui para o dia que Jesus voltar e você ser recebido por Ele? O que você fez hoje? O que você agiu? Qual foi a sua ação que contribui para a volta de Jesus? Você sabia que como igreja nós contribuímos ou não com a volta de Jesus? Sim ou não? Nós somos responsáveis por isso. E a pergunta que eu faço para mim e para você nessa noite é: o quanto eu contribuí para isso? O quanto eu estou entrelaçado com isso? O quanto eu estou me importando com isso? Ou será que nós estamos vivendo só a festa do casamento? Há um ano atrás, em abril de 2022, eu preguei uma palavra nesta igreja, não nesse lugar, no lugar antigo. E a palavra fala sobre noivos. Eu queria só usar alguns pontos dela. Apocalipse 19, versículo 7, põe só no telão para mim, fala assim: alegremo-nos, exaltemos e demos-lhes a glória, porque chegou a hora da bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. Você pode dizer para o Senhor que você já está preparada? Você pode falar para Ele: Senhor, eu estou preparada, se o Senhor quiser voltar agora para me buscar, eu estou pronta. As minhas roupas estão prontas, as minhas vestes estão prontas. Você acha que está muito longe ou muito perto? Qual que é o seu senso? Deixa eu te falar, discernir o tempo é o papel da igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus precisa ser especialista em discernimento de tempos. O que está acontecendo no Brasil hoje? O que está acontecendo no mundo hoje? Tem que medir as palavras, né? O que você está vendo na mídia hoje? Qual é a direção das pedras hoje da mídia? O que está sendo comemorado esse mês? No mundo todo? A igreja precisa estar atenta. A igreja precisa olhar e dizer: olha, isso está me dizendo alguma coisa, tem um sinal de Deus aqui. Há um ano atrás Deus me disse, Deus trouxe essa revelação dessa palavra, eu vou repetir porque foi uma revelação que Deus me deu, que existem pelo menos 3 tipos de noivas dentro da igreja. Existem 3 tipos de noiva coabitando
congregando dentro das nossas igrejas. Existe uma noiva que ela conheceu Jesus, conheceu o noivo, mas ela o abandonou. Ela cansou dele. Ela se distraiu com outras coisas, ela se enfadou. Ela ficou mais preocupada com os preparativos do casamento do que com o noivo. Quando eu estava revendo essa palavra, Deus me fez lembrar daquelas noivas, de fato, né? As noivas que estão preparando o casamento. Aquelas meninas, aquelas jovens que estão prestes a casar. E o bolo, e o buquê, e a grinalda, e a coroa, e as luzes, e as flores, e o tapete, e quem vai fazer, e a música. E o noivo. O noivo. Tem mulher tão louca para casar, que ela nem se importa com quem ela vai casar. Ela só quer casar. Ela quer uma festa. O sonho dela se resume àquela noite, aquele espetáculo. Mas ela não coloca na balança os próximos passos. Ela não coloca na balança os próximos anos. E por vezes você vai ouvir jovens casados dizendo: mas eu não sabia que era assim. Eu não sabia que ia ser desse jeito. Eu não estava preparado para isso. Porque se ocupou apenas da festa. Tem uma igreja assim. Tem uma igreja que trabalha. Qualquer coisa que você chama para fazer, faz. Vamos fazer um mutirão, estou dentro. Vamos construir, estou dentro. Estou dentro. Mas ela não tem relacionamento com o noivo. Ela se cansa de buscar o noivo. Ela não consegue ter intimidade com o noivo. Mas a igreja é chamada de noiva. Precisa se alinhar. Existe uma outra igreja que ela é utópica, uma noiva utópica, platônica. Ela vive um romance platônico. Ela sabe sobre ele, mas ela nunca esteve com ele. Ela é apaixonada pelas coisas dele, mas ela ainda não o ama. Ela o conhece de ouvir falar. Ela fala que Jesus é bom, mas nós perguntamos para ela: mas em que Jesus é bom? Ela não sabe dizer. Ela fala que Jesus cura, mas nós perguntamos para ela: qual foi o dia que ele te curou? Ela não sabe, porque ele nunca curou ela. Ela é uma noiva que só conhece o noivo de longe. Ela é uma noiva que gosta da atmosfera da reunião das noivas. Ela vem no culto, ela acha legal. Nossa, quando eu saio de lá, eu saio leve. É tão gostoso, o GC é tão gostoso. É tão bom, e é bom mesmo. Mas deixa eu te falar, o noivo quer se relacionar com você. O noivo quer se revelar para você. O noivo quer se desnudar na sua presença e dizer para você: eu sou o teu noivo, venha se relacionar comigo. É isso que o noivo quer. O noivo não quer um relacionamento superficial. O noivo não quer que você tenha experiências pontuais e momentâneas com ele. Isso é ficante, isso é outra coisa. O noivo está te preparando para casar com você. É um casamento, é uma bodas. Mas nós temos essa igreja flutuante no nosso meio, que é o casamento dos sonhos, só pensa na festa, é utópico. A terceira noiva é uma noiva que está sendo gerada. Ela ama mais o noivo do que as coisas do noivo. Ela ama mais a presença do noivo do que o noivo pode trazer para ela. Ela está em casa, ela está se preparando, tem uma lamparina acesa na casa dela. Os vizinhos sabem que ela está se preparando para bodas. A família dela sabe que vai ter um casamento. Alguém passa e fala: que bobeira, essa menina,
Esse moço, esse rapaz está aí se preparando aí, fala que bobeira, mas ela sabe que existe alguém se preparando. A igreja precisa ser um local de preparação das noivas. Quando alguém passa ali fora e olha, ela tem que saber que aqui dentro tem uma lamparina acesa. Deixa eu te explicar isso, talvez você não saiba. A preparação de uma noiva, ela ficava se preparando na casa e era colocada uma lamparina, não sei se o nome é esse amor, é lamparina mesmo que colocava? Uma lamparina perto da janela, acesa o tempo todo, para que quem passasse na rua soubesse que ali tinha uma noiva aguardando o seu noivo chegar. Era anunciado, ali tem alguém esperando o noivo, e vai demorar muito, e olha, esse noivo nem vai vir, a coitada dela, mas quer queira, quer não queira, todos sabem que existe uma noiva esperando pelo seu noivo. Olha para o seu irmão, fala com ele assim: a sua lamparina está acesa? As pessoas que te conhecem sabem que você está esperando pelo noivo, ou já apagou? Que tipo de noivo você é? Que tipo de igreja nós somos? Essa noiva, ela ama mais o noivo do que as coisas do noivo. A primeira noiva, ela tem marcas. A primeira noiva, aquela que se cansou, ela tem marcas. Ela carrega marcas. Ela carrega feridas, mas o coração dela não é circuncidado. Ela não tem a marca maior. O coração dela não é separado para o noivo. Se você perguntar para ela, fala assim: eu não estou acusando ninguém, eu estou só te ensinando a diagnosticar como está a sua vida. Você perguntar para esse tipo de noiva: e aí, como é que é a sua vida com Deus? Ela fala assim: olha, em 1980, ou se ela for um pouco mais nova, em 2000, em 2005, em 2010, eu tive uma experiência com Deus que me marcou. Aí você fala: glória a Deus, que bom que ela te marcou, mas e hoje? O que Deus te falou ontem? O que o noivo ministrou na sua vida anteontem? Qual que é a palavra de Deus que você está caminhando por ela hoje? Qual que é a direção que Deus está te dando agora e que você está trilhando esse caminho? Ela tem uma marca, mas é só uma marca, é só uma cicatriz. Ela mostra para todo mundo. Ela fala: olha aqui, Jesus me curou lá atrás, há 10 anos atrás, glória a Deus por isso, mas Ele quer fazer na sua vida hoje. E Ele só faz em corações que sejam circuncidados, corações entregues a Ele. Uma igreja precisa ser marcada por essa circuncisão. O nosso coração precisa ser entregue para o Senhor, não só as nossas obras, não só o nosso serviço. Que deixa eu te falar, um coração circuncidado, ele é obediente, ele se afasta da maldade, ele se distancia das maledicências, ele não se torna rebelde. Um coração circuncidado acredita e crê e vive que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Ele vive esse negócio. Um coração circuncidado sabe que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, que o reino dele é um reino de paz, alegria e justiça. Essas são as verdades que ele carrega. Essas são as verdades que vão apontar o caminho para ele. Agora, quando nós não temos o coração circuncidado, quando nós falamos tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, um coração não circuncidado vai responder: será? Talvez com você, comigo não está dando certo para mim. Quando nós falamos que a vontade dele é boa, agradável e perfeita, mas será? Você acha então que Deus matou meu filho? Isso é bom? Por que Deus deixou meu pai morrer? Por que aconteceu isso na minha vida? Por que eu perdi o emprego então, se a vontade dele é boa, agradável e perfeita? Isso são apontamentos de um coração não circuncidado. Não se relaciona com o Pai, não se relaciona com Jesus, não conhece o noivo de fato. As marcas têm que servir para a gente, as cicatrizes, para apontar para Jesus. Essa igreja que ainda não entendeu isso, essas pessoas, elas vêm à igreja, à casa do noivo, apenas por uma lembrança, e não por algo real e atual.
Pessoas que cultuam o noivo. Eu preciso gastar tempo com você com isso. Foi Jesus que mandou eu pregar sobre isso. As pessoas que vivem dessa forma com o noivo, elas estão apegadas a tradições. Elas são apegadas a métodos, a formas, a fórmulas. Ah, mas de onde eu vim não era assim. Ah, mas de onde eu vim não era dessa forma. Ok. Mas o dono dessa casa é Jesus. O dono dessa igreja é Jesus. E eu posso até te chatear, eu só não posso chatear Jesus. Eu posso até entristecer o seu coração, mas o coração de Jesus eu não posso. Eu preciso entender isso. Essa segunda noiva, que eu disse que ela é platônica, ela tem um cartaz no quarto, ela segue no Instagram, ela sabe tudo o que acontece à pessoa de Jesus. Eu estou fazendo uma analogia, mas ela nunca encostou em Jesus, ela nunca tocou Jesus. A noiva que Jesus quer é uma noiva que resolve se entregar para Ele. A palavra do Senhor para Jeremias, capítulo 18, verso 1, diz assim: a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre a roda. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que apareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como este oleiro, a casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como um barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Pergunta de Jesus para nós hoje é: eu posso te quebrar? Eu posso te amassar? Eu posso começar de novo com você? Eu posso te moldar do jeito que eu quero, ó noiva? O Espírito Santo está perguntando para a nossa igreja nessa noite, querido. Família Viva de Timóteo, eu posso moldar vocês do jeito que eu quero? Eu posso colocar vocês na roda e moldar vocês do jeito que melhor me aparecer, do jeito que melhor me servir. Eu não sei se um vaso grande, se um vaso pequeno, se um vaso alto, se um vaso baixo, mas um vaso que eu vou poder usar para servir aquilo que é o meu propósito. Eu posso, igreja Família Viva de Timóteo, eu posso. O Espírito Santo está te perguntando nessa noite: você tem coragem de descer a casa do oleiro comigo? Você tem coragem de um após o outro descer as escadas da casa do oleiro e se colocar na mão do oleiro e deixar ele colocar a mão em você, te tocar, te amassar e te fazer do jeito que ele quer? O que nos impede de viver isso? O que nos impede, queridos, são as mentiras do inferno. O que nos impede é o derramar na nossa mente das inverdades, da podridão do inferno. O que nos impede é que nós estamos igual ao profeta, habitando no meio de um povo impuro, de impuros lábios. E nós precisamos clamar nessa noite e pedir para o Senhor: Senhor, assim como o Senhor fez lá atrás, tira de lá uma brasa, uma tenaz, manda um anjo pegar uma tenaz e tocar os nossos lábios, para que nós possamos estar purificados. Coloca um anjo guardando a minha boca, guardando os meus ouvidos, guardando a minha mente. Mas eu quero ser sua noiva pura, santa, separada, lavada pelo sangue do Cordeiro. Você pode dar um glória a Deus aí, querido? Existem sinais do reino das trevas rondando a igreja do Senhor. O que é pecado, bispo?
Pecado é qualquer oposição a Deus, a sua palavra, aos seus decretos, a sua determinação. Tudo que é contrário à palavra de Deus, tudo que é contrário ao que Deus mandou você fazer, tudo que é contrário ao que está escrito na Bíblia é pecado. Você goste ou não, você acredite ou não, você entenda ou não, não importa, é pecado. E eu preciso entender isso. Você vai chegar diante de um juiz, não adianta você dizer para ele: ah, excelência, eu não sabia disso, eu não tinha conhecimento da lei. Ele fala: você errou, você vai pagar por isso. Mas é porque eu não sabia. Ele fala: não importa. A palavra de Deus diz o seguinte: vocês pecam. Eu estou falando que a palavra de Deus, não estou acusando você, estou falando que a palavra de Deus diz: vocês pecam por não conhecer as Escrituras. Olha para o seu irmão e fala com ele assim: mas fala mesmo, obedece o teu pastor, pelo menos hoje. Fala com ele assim: conhecer a palavra de Deus é urgente para mim e para você. Sabe quem está se apresentando, querido? Sabe quem vai aparecer qualquer dia desses aí, vai se apresentar como lindo, bonito, forte, poderoso, inteligente? O anticristo. E ele vai enganar milhares e milhares de pessoas, porque quem não conhece o que é o Cristo, vai acreditar que ele é o Cristo. Ele vai trazer solução de problemas, ele vai trazer direção da nova ordem mundial, ele vai colocar ordem em tudo, vai ter paz no mundo, uhul! Mas ele é mentiroso, ele é o anticristo, e você precisa saber quem é essa pessoa. Como que eu vou saber, bispo? Conhecendo a palavra de Deus. Não brinca com isso, igreja. Só Deus sabe o quanto eu estou sofrendo aqui em cima para pregar essa palavra para você. Não brinque com isso. Não brinque com o que Deus está falando com você nessa noite. É urgente. Pecado, qualquer coisa que é oposição a Deus. Deus não obriga nada, mas cada um de nós somos responsáveis pelas decisões e pelas atitudes que temos. Depois, se você quiser, leia Mateus 5, fala lá sobre várias coisas, fala sobre a vida do cristão, lê 5, 6 e 7, vê lá como é que é viver a vida com Cristo. Ah, como é que eu tenho que fazer agora que eu sou crente? Mateus 5, 6 e 7, vai lá, lê em casa, estuda essa semana, coloca em prática, anota, rabisca sua Bíblia, grifa sua Bíblia, aponta para o Senhor aonde é a sua fraqueza, fala: isso aqui eu tenho problema, isso aqui eu não consigo viver ainda, eu preciso mudar isso na minha vida. Isso é se relacionar com o noivo, isso é ter verdade diante do noivo. Quais são as consequências? Existe consequência para aqueles que já são filhos de Deus. Aos filhos, se resolveu ser filho, ter Jesus como Senhor, sofre na terra para se arrepender. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu não acho que a igreja do Senhor Jesus tenha que sofrer tanto. Eu não acho que a gente devia orar tantas vezes por gente doente. Eu não acho que a gente devia ter tanta dificuldade para viver a vida com Cristo. Nós sofremos porque é Deus nos ajustando a viver aquilo que Ele quer que a gente viva, aquilo que é bom, agradável e perfeito. Então podemos sofrer menos. Sim ou não, querido? Amém ou não? Podemos. Aos que não são filhos de Deus, vão sofrer na eternidade, no lago de fogo e enxofre. Aonde começou isso? Deus criou duas árvores lá no início. Uma árvore de vida espiritual. Eu aceito Deus como Deus, me alimento disso e vivo no paraíso. Ou a morte espiritual. Eu decidi, perco a presença de Deus e o paraíso. Ah, mas eu sou dono do meu nariz. Se você entregou a sua vida para Jesus, essa é a coisa mais tola que você pode dizer. Se você diz que o Senhor Jesus é o teu Senhor, a coisa mais tola que você pode dizer é que você é dono do seu nariz. Porque isso quer dizer que você não entregou sua vida para Jesus.
Porque o meu nariz faz parte da minha vida. Então até o meu nariz é do Senhor. É Ele que vai dizer onde eu vou, onde eu não vou, o que eu faço, o que eu não faço. Pelo menos deveria ser assim, se eu quero viver reino de Deus de verdade. Mateus 5, depois você vê lá, vai falar sobre pecados, tipos de pecados. Existem pecados maiores e menores. Existe pecado que não é para a morte, existe pecado que é para a morte. Existem abominações, existem pecados com maldição. Existem, o diabo preparou tudo isso para poder te amarrar, te segurar. Existem pecados que vão visitar até a sua terceira e quarta geração, mas a graça de Deus pode visitar até a tua 10ª geração. Mas são pecados. Os teus filhos vão sofrer, os meus filhos vão sofrer. Hoje tem perdão, nós vemos pela graça, mas continua sendo sério. Mateus 5 vai dizer algumas coisas muito fortes. Vai falar sobre adultério. Se eu olhar para uma mulher e a desejar, eu já estou adulterando. Está na Bíblia. Você acha que o Antigo Testamento ficou mais pesado do que o Novo, ou o Novo está mais pesado que o Antigo? Tem gente brincando com essas coisas na igreja, querido. Conversas maliciosas e maledicentes. Brincadeiras. Com trejeitos, com chacotas. Deixa eu te falar, querido, o demônio está brincando não, o diabo não brinca com você não. Ah, mas não tem nada a ver não, é só uma brincadeirinha. O diabo não está brincando com a igreja. Fique esperto, vigia, para Deus falar, aquele que está de pé, vigie para que não caia, vigie. Adultério continua sendo adultério na palavra do Senhor e na igreja do Senhor Jesus, é pecado. Está na Bíblia. O que mais que é pecado? A palavra de Deus fala, vou falar mais um pouquinho sobre isso. É melhor arrancar o olho. Começar a aparecer gente sem olho aí, você já sabe. Ouviu a palavra. Ou cortar as mãos. Sabe quem fala de cortar as mãos? Porque a palavra de Deus fala sobre tomar para si. Você pode olhar, desejar e tomar para si. Se a tua mão te faz tomar para si algo que não é teu, que não te pertence, que você não deveria tocar, corta a sua mão fora. Foi Jesus que disse. Tocar no que é impuro, no que não te pertence. É a palavra de Deus, mas tem gente achando que é legal o pecado. Não pode nem falar de pecado mais na igreja. Não pode mais tocar nesse assunto, porque nós temos que ser politicamente corretos. Eu não tenho que ser politicamente correto. Eu não tenho compromisso com o politicamente correto. O meu compromisso é com a palavra do Senhor. E com o que Ele manda dizer. E o que a palavra dele já diz. Sexo fora do casamento, noivos ou namorados, é pecado. Você desenhar não. É pecado. Está errado. Ah, mas pastor, é pecado. Pede ajuda, mas todo mundo faz, não importa. A noiva do Senhor Jesus, ela é imaculada, ela é linda, ela é preparada, ela é santificada. Eu preciso dizer isso para você. Pais, não negociem isso com os teus filhos, pelo amor de Deus. Pais, não facilitem a vida dos teus filhos, pelo amor de Deus. Você vai entregar o seu filho diante do Senhor, Ele vai te perguntar como está a vida dele. É responsabilidade minha e sua. Eu não estou acusando, eu estou dizendo que a palavra de Deus está dizendo. E se você precisa de ajuda nessa área, pode me procurar. Pode procurar a pastora Carla. Nós queremos te ajudar. Eu não posso falar para você que não é pecado. Repudiar o cônjuge, em Mateus capítulo 5 está falando só para homens, não fala para mulheres, é pecado. Mas hoje as mulheres repudiam mais do que os homens. Hoje as mulheres detonam os maridos mais do que os maridos detonam as mulheres. Ridicularizam os seus maridos, humilham os seus maridos. Mulheres, existe um lugar de glória e de bênção no seu casamento. Aprenda a honrar o teu marido. Respeite-o.
Ah, mas ele... Não importa, foi você que escolheu. Deus não te obrigou a casar com ele. Vai para o joelho. Ore e o respeite e o honre. Homem, honre a sua esposa, respeite a tua esposa. Papinhos maledicentes com os teus colegas de trabalho, longe da tua esposa, diz respeito à esposa que você deixou em casa. Toma vergonha na cara, seja homem. Não seja menino não, seja moleque não. Se posicione como homem, servo do Senhor. Deixe os homens que trabalham com você saber que existe uma lamparina na sua vida, que você está esperando o noivo chegar. Deus odeia o divórcio. Malaquias 2, versículo 16, e é verdade. Nós lutamos com todas as nossas forças para que isso não aconteça. Mas existem casos que foram dentro da igreja ou que foram fora da igreja, que já chegaram dessa forma. A graça de Deus atinge essas pessoas e os perdoa. Mas nós não podemos estar num casamento pensando em nos divorciar, sem antes pensarmos em salvar os nossos casamentos. Deus não ama isso. Sexo com animais. Bispo, o que é isso? Tem tanta coisa louca acontecendo, querido. Deuteronômio 26, Levítico 18, muitos outros textos falam sobre isso. Sexo entre parentes, Levítico capítulo 18, verso 8, poligamia. Ah, mas no Antigo Testamento era permitido para procriação e para encher a terra, realmente foi permitido, mas no Novo Testamento é proibido. Muito mais traição, adultério, é outro papo. Está errado, é pecado, e tantas coisas, querido. A palavra de Deus, se você for ver lá em Lucas capítulo 17, 26, você vai encontrar que é responsabilidade nossa diante dele. Deus destruiu o mundo por causa desses pecados. Sodoma e Gomorra estava preocupado em casar-se e dar-se em casamento. Tinha perdido totalmente, a libertinagem tinha tomado conta. Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Pelo clamor de um homem, ele salvou uma família, uma casa. Mesmo assim a mulher não conseguiu se salvar, porque estava presa naquilo lá atrás, na imagem, no ambiente. Cuidado para você não virar uma estátua de sal dentro da igreja. Cuidado para você não ser alguém que está preso a um ambiente que Deus quer te tirar. Ambiente religioso, ambiente pecaminoso, ambiente de podridão, mas você gosta. Eu tenho conversado com pessoas que têm contado para mim experiências pecaminosas, rindo. Pessoas que têm me contado do seu passado lá atrás, 10 anos atrás, 20 anos atrás, com o olho brilhando. Eu tenho a sensação de que se eu perguntasse para ela assim, se Deus te permitir voltar lá, você voltaria? A resposta ia ser, lógico, correndo. Não entendeu nada do Evangelho. Não entendeu o que é Jesus na vida. Não se converteu. É uma noiva utópica. Gosta do ambiente, gosta da festinha da noiva. Mas não sabe quem é Jesus, não conhece o noivo. Deus destruiu o mundo por causa disso, uma cidade por causa disso, desculpa. Deus destruiu a humanidade no dilúvio e colocou o arco-íris como símbolo daquilo que ele nunca mais iria fazer dessa forma. Mas o símbolo do arco-íris é a graça de Deus sobre a humanidade e não a autorização de pecar. Não distorça as coisas. O diabo quer pegar aquilo que Deus colocou e quer distorcer. Nós não aceitamos isso como igreja. Amém? Você está entendendo ou não? Nós nos levantamos contra toda distorção que vem do inferno. O que a Bíblia diz é o que a Bíblia diz, e ponto final. E é isso que está lá e é isso que nós vamos viver. É o símbolo da graça e do amor de Deus sobre a humanidade. Qual que é a solução para o pecado então, bispo? A solução é Jesus. A solução é ser guiado pelo Espírito Santo.
A solução é decidir no seu coração: eu quero ver uma vida santa. Eu quero. Deixa eu te falar, querido, as coisas não vão acontecer na sua vida da noite para o dia, num passe de mágica. Não vai. Mas você pode se aproximar mais da luz a cada dia. A palavra de Deus fala que a vida do Filho de Deus, ela é como a luz da aurora, que vai clareando, clareando, clareando até ser dia perfeito. Talvez a sua vida está escura hoje. E mais uma vez, essa não é uma palavra de acusação. O diabo não vai soprar no seu ouvido, na autoridade do nome de Jesus, dizendo que essa é uma palavra de acusação. Essa é uma palavra de amor. É uma palavra de alguém comprometido com a palavra de Deus, que ama mais a Deus do que as tuas emoções. Se na sua vida está escuro, está difícil, nossa pastor, tudo que o senhor falou aí, eu estou me sentindo péssimo. Se junta com alguém que a luz está brilhando um pouquinho mais do que a sua. Vai para perto de alguém que a luz está um pouquinho mais forte. Deixa essa luz clarear a sua vida. Deixa você olhar e falar assim: epa, está sujo aqui, ó. Ei, essa roupa não está boa. Deixa as pessoas serem usadas por Deus na sua vida. Deixa a igreja ser igreja para você. Decida isso hoje. Eu vejo no meu espírito, eu vejo tantos dons aqui nessa noite. Tantas pessoas com tanto potencial, com tanta graça de Deus, mas estão brincando com Deus. Ah, mas eu sou livre, eu faço o que eu quiser. Você é livre, Jesus te libertou, mas foi Jesus que te libertou. Querido, talvez você nunca vai ouvir um pastor pregar tanto sobre liberdade igual eu. Eu amo a liberdade. Eu sou apaixonado pela liberdade que Cristo me deu. Eu não negocio essa liberdade com nada nessa vida, com ninguém nessa vida. A única coisa que eu não sou é dono do meu nariz. Ele me comprou com o sangue dele e me fez livre nessa terra. Eu não posso ser dominado por nada e nem por ninguém, a não ser por Ele, que pagou um preço de sangue sobre a minha vida. Ele é o Senhor da minha vida. Ele nos ensinou a orar: não deixeis cair nas tentações, mas livra-me do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Um Deus que te ama tanto, que ensinou você a pedir para Ele, a te livrar das tentações. Um Deus que te ama tanto, que diz para você: você pode pedir para mim, livra-me das tentações. Por que que você se deixa levar? Deixa eu te falar, tentação não é pecado. Tentação é tentação. Tentação não confessada se torna pecado. Mas tentação não é pecado. Não deixa esse peso ficar na sua vida. Mas se você nunca contar para alguém, você nunca falar com Deus, você nunca dizer para o Senhor sobre as suas tentações, elas se tornarão pecados na sua vida. Ore. Peça ao Espírito Santo. Sem Ele não tem jeito. É Ele que nos convence de todo mal. Espírito Santo, está errado? Espírito Santo, eu posso fazer isso? Espírito Santo, a minha atitude está correta? Espírito Santo, a roupa que eu estou vestindo está adequada? Espírito Santo, a minha postura diante da igreja é essa mesmo? É assim que o Senhor quer? Espírito Santo, a forma que eu estou trabalhando é essa forma que o Senhor quer? Pergunte para Ele. A palavra de Deus fala que Jesus, dizendo que Ele iria para o Pai, e Ele nos enviaria o Consolador, o Espírito Santo.
E para mim é tão forte esse texto que ele diz: e ele vos ensinará todas as coisas. Você acredita na Bíblia? Não. O Espírito Santo vai te ensinar todas as coisas. Eu pergunto tudo, das coisas mais simplórias, das coisas mais simples da minha vida. É isso mesmo, Espírito Santo? E é tão bom quando Ele me responde coisas simples. Levanta, eu quero falar contigo. Fica mais um pouco na cama. Vai lá e fala com aquela pessoa lá. Chega lá naquele lugar e fala isso, isso, isso. Ah, como é bom. Como é bom sentir o afago dele, cuidando dos mínimos detalhes da nossa vida. Igreja, isso é para nós. Isso é para o tempo da graça. Jesus mandou o Consolador, o Espírito Santo, para nos ensinar todas as coisas. Por que que nós ainda não aprendemos? Sem Jesus não dá. Ele morreu para me salvar, preciso crer no perdão, pela graça, ser perdoado. E eu preciso decidir a viver uma vida santa. Eu queria desafiar você nessa noite a se tornar uma noiva que está esperando o noivo chegar. Uma noiva que os seus vizinhos saibam que você está esperando o noivo. Que a sua equipe de trabalho saiba que você está esperando o noivo. Que a tua família saiba que você está esperando o noivo. Quero te convidar a ser uma noiva que repõe o óleo na lamparina, sabe? Apocalipse, nas cartas da igreja da Ásia, Jesus fala assim: aconselho-te que compre de mim ouro, roupas novas. Era uma igreja que achava que era muita coisa, que sabia tudo, que podia tudo, que era dona de tudo. E Jesus fala assim: vocês trabalham bem, mas são cegas, pobre e nu. Você não tem roupa, você não tem riqueza, e precisa de colírio para curar os teus olhos. Cuidado para você não achar que você sabe muito. Você sabe tudo. Eu sei tudo. Sabe não? Essa noite é uma noite de colírio para você. Cuidado para você não achar que a sua roupa espiritual está adequada demais. Talvez você esteja nu, passando vergonha e achando que é alguma coisa. Cuidado para você não achar que você é muito rico, você pode muita coisa. Talvez você seja pobre e você precisa comprar essas coisas do Senhor Jesus. Compre dele ouro, roupas e colírio. Sabe como é que você compra isso? Aqui ó, no joelho, na intimidade, no seu dia a dia com Deus. Vamos ficar de pé?